começando agora o Fórum Ambiental do Campo de Povo, uma noite especialíssima hoje. Vamos estar lançando aí 3 filmes produzidos aqui em Araruama. Esses filmes foram realizados pelos alunos da oficina, eles que tiveram as ideias, eles que filmaram e fizeram esses filmes. Entre esses filmes tem um que foi filmado aqui em Morro Grande, por isso que a gente está aqui contando com a participação de vocês. O primeiro filme da noite chama-se Roda Viva, sobre a Lagoa de Araruama, e eu vou chamar aqui os realizadores. Então essa oportunidade deixou a gente assim mais voltado para pensar nas questões ambientais, pensar nas questões que a gente vive todo dia e que vão passando em branco. Temos que cuidar do nosso meio ambiente. E mostrando aí para essa criançada que está aqui, que eles também são importantes, eles têm que participar sim. Estou muito feliz deles estarem aqui. Eu tenho certeza que eles vão chegar na escola, eu sou professora, e vão passar um pouco, uma mensagem, né, do que eles aprenderam aqui. Estreia mundial aqui em Morro Grande, de Morro Grande para o mundo. Roda Viva! A lagoa pertence ao povo, às pessoas, e quem vem, quem foi, uma coisa que a natureza botou aqui pra gente, e ela tem que continuar. Só que desse jeito não vai chegar muito longe. Muita gente aí tá querendo vender as casas, e não vende, gente. Não vende não, que a água vai ficar clara. Que eu acredito que vai clarear. Depois que abrir aquela vala lá, em Cabo Frio da ponte, a água vai ficar clara. Eu acredito, eu tô com 82 anos, sei o que é a lagoa. Aqui a gente está acostumado. Aonde você costuma, fica. Tem uns que se mudam, eu não. Eu não me mudo. Quem quer começar a noite, então? O senhor quer relembrar pra gente o que foi fazer esse filme? Eu tenho uma certeza. Como eu vou morrer um dia, que nunca mais nossa lagoa de Araruama vai voltar. Nós jogava uma aliança na lagoa, nós já achava. Nós vimos um cardume de peixe sentado no fundo da lagoa, nós ia, cercava e matava o peixe. E hoje nós não vemos nem quando cai da canoa de d'água. Então nunca mais a lagoa volta. E eu queria explicar para o seu Carlos, quem sabe dar uma esperança para ele, de um trabalho que a gente começou há mais ou menos 6 anos, justamente para tentar salvar a lagoa. Em 1999, a gente gritava e ninguém ouvia. Ninguém vinha ajudar a fazer nada. A lagoa, na realidade, ela banha 7 municípios. E nenhum dos municípios conseguia fazer o que tinha que fazer, porque todo mundo tinha que fazer junto. Então, em 99, felizmente, esses municípios e as organizações não governamentais, as ONGs, e algumas empresas preocupadas com essa questão se reuniram no consórcio. E o consórcio é uma resposta à ansiedade não só dessas ONGs, mas de todo o setor que vive e depende economicamente da lagoa. A questão do turismo, os pescadores, os salineiros, que são pioneiros na atividade comercial aqui nesta região. A Prolagos e Águas do Turnaíba, eles tinham o compromisso de botar o esgoto, só que só ia começar em 2008. Ou seja, só no ano que vem é que ia começar a fazer as estações de tratamento. Então, o consórcio, em 2000, 2001, brigou e conseguiu fazer com que as concessionárias construíssem as estações de tratamento, 5 estações de tratamento de esgoto, e construísse uma barreira na entrada da lagoa. Então, não está mais quase entrando esgoto in natura na lagoa. Lá na Praia Seca tem uma lagoa chamada Pernambuca, que eu citei naquele dia com vocês, lá, falei o nome. Lá tem 2 barras, que aquilo pertence à serra. Abrir aquilo, que aquela água, a lagoa de Pernambuco é muito grande. Aquilo vem água, que quando dá aquelas maresias, aquilo fica cheio d'água, corre para a lagoa, para Pernambuco e distribui para a lagoa de Araruama. Antigamente, a água da lagoa levava 30 dias para fazer todo o ciclo lá dentro. Atualmente, com todos esses problemas, ela leva 6 meses para rodar. A água batia lá na lagoa de Pernambuco, corria para a lagoa de Araruama e ia carregando, quando batia sudoeste, carregava para Cabo Frio para sair água para o canal. Mas hoje aquilo está fechado. Realmente a Serra já está trabalhando lá no canal do Itajuru, que chama. Então a gente espera, o governador esteve por lá, inaugurando essas obras e falou que até setembro o canal vai estar totalmente aberto. Então a gente espera que isso aconteça mesmo. Agora vamos ficar de olho. Vocês que são salineiros sofrem com a questão da poluição da lagoa,
Tem melhorado? Não melhorou nada? Como é que tá? A Lagoa de Araruama está criando uma lama que eu mostrei a vocês lá, na reportagem, que aquela lama, a água, a lama é fraca, devido à água ser fraca da lagoa. Bate dentro da salina no gal, ela enrola e vai para os quadros, o sal sai amarelo. Não é possível, né? Então, essa qualidade do sal que ele fala, que está ficando amarelo, é em virtude dessa quantidade de água que entra, que piora as condições, ela apodrece, vira esse lodo, e que está sendo levado para os tabuleiros de sal, então piora e fazendo com que o sal fique amarelado. Mas que existem condições objetivas de serem melhoradas, de ser tirada dessa água. Agora, requer dinheiro e vontade política para que se resolva isso. Em 1940, existiam 40 salinas só em Araruama. Não estou falando de Iguaba, São Pedro, papapá. Era o maior produtor de sal do estado do Rio. E em setembro, quando a ponte velha não estiver mais ali no canal Itajuru e o desassoreamento for completado, com certeza essa lagoa voltará, não tão rapidamente como nós gostaríamos, mas que daqui a alguns anos nós teremos uma lagoa com uma balneabilidade e com uma água muito melhor e atrativa para que as pessoas voltem a frequentar a praia. Então a gente encerra essa fase aqui do debate. Esse foi o filme Roda Viva. Eu quero pedir uma salva de palmas de novo para esse filme. As meninas que fizeram. Prossegue a noite especial de lançamento. Temos o próximo filme, o filme Rio Pra Não Chorar. A gente deu muita sorte com o nosso filme, porque nossos personagens foram pessoas fantásticas, nos ensinaram muita coisa, um saber assim popular, uma coisa muito forte mesmo. O título dele foi mudando à medida que a gente foi encontrando determinados problemas e foi verificando que a coisa era muito, mas muito pior do que a gente pensava. E aí acabou Rio Pra Não Chorar. De Morro Grande para o Mundo, estreia mundial com vocês, Rio Pra Não Chorar. Essas áreas, por exemplo, não são loteadas, essa ponta aqui. Se no futuro, quando me tivesse condição financeira de fazer, poderia fazer área de lazer aqui. Que não pode, 15 metros da orla não pode fazer obra, né? Mas eles fazem. Olha só. Eu quero me pegar numa coisa que ele falou ali, que eu achei muito legal. Ele disse assim, não tem doutor que dê jeito. E não tem mesmo. Não vai ter doutor que dê jeito numa situação dessa. Você poderia falar um pouquinho mais especificamente com relação ao nosso rio Mataruna, ao qual eu mesmo já mergulhei muito, que era clarinho, né? Pescava muita carapeba. Dá para falar um pouquinho? Isso me deixa até arrepiado um pouco aqui, porque meu pai também pescava no rio Mataruna, nadava, buscava moeda, como o pescador aqui falou, que pegava. Isso no rio Mataruna, que é o principal rio da cidade. Hoje não existe mais. Então, salvar ele, não sei mais se tem condições, ou se ele já morreu, né? Então fica assim como uma proposta até para o grupo aqui dessa oficina de cinema, fazer um documentário histórico sobre o rio Mataruna. Hoje, Araruama produz realmente mercado, posto de gasolina e a febre do momento, que é a Lan House. As coisas estão se modernizando, só que esquece que, para continuar crescendo, o ser humano ainda tem que se alimentar. O peixe da lagoa sumiu. Será que o ser humano vai começar a beber gasolina para andar? Quando a gente resolveu tomar uma providência em relação à lagoa, estava uma situação muito difícil, porque todo mundo nas suas casas, lá dentro de Araruama, pegava o seu esgoto, em vez de fazer uma fossa, ligava direto
na canalização que pegava a água da chuva e levava para dentro do rio, né? Então, na realidade, o rio Mataruna foi morrendo por conta de tanto esgoto que ia lá para dentro. O rio é que vai jogar todo o problema para a lagoa. Então, se a gente não resolver o problema dos rios, a gente vai ter problema, mesmo com todo o tratamento que está tendo hoje em dia com a abertura do canal de Itajuru. Nenhuma administração na região dos lagos se preocupou de enterrar cano para captar o esgoto. Então, por isso essa situação que está aí hoje. Para salvar a lagoa, uma solução de emergência, o Ministério Público deixou que se fizesse uma comporta, que é isso que ele falou, foi feita uma comporta no rio, para que aquela água suja, poluída, não entrasse mais na lagoa por enquanto. E a bomba da estação bombeia dali de dentro do rio para a estação. Tá? Isso é proibido por lei no Brasil, mas para uma coisa de emergência, para salvar a lagoa, foi permitido. O mangue é a vida, é o ecossistema mais importante que nós temos aqui na lagoa. A Lagoa de Araruama possui 2 mangues, um Porto do Carro em Cabo Frio e o outro aqui é Rio das Moças, na entrada de Praia Seca, e que hoje ele passa por um processo de degradação muito grande. E eu percebo uma coisa curiosa, que tem muitos problemas ambientais que a população não sabe se é da esfera municipal, estadual ou federal. E fica aquele jogo de empurra. Acho que é legal estar esclarecendo cada vez mais, né? Nas áreas urbanas, a competência é do município. Isso é estabelecido pela Constituição Federal. Então, mesmo sendo uma lei federal, que é o Código Florestal, que protege essas margens de rio, a vegetação existente nessas margens de rio, o município também tem a obrigação de cuidar da margem do rio protegida pela lei federal. Então, o município não só não pode autorizar a construção dessas casas, que a gente não sabe se aqueles muros ali foram construídos na marra ou se houve uma autorização do município. Então, é muito importante que não haja essa autorização e que também haja a retirada disso. Quem tem que tomar conta das águas é quem mora dentro do lugar por onde elas passam. Os órgãos que têm que cuidar, que a gente chama de órgão da gestão, que é o IBAMA, a FEEMA, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, mas não tem só eles. Tem representante das associações de moradores, dos grupos de pescadores, de quem usa a água para viver, e tem representante de quem usa a água para comercializar, que é o pessoal, por exemplo, da Águas de Juturnaíba, que pega a água e vende para nós, né? Então, senta todo mundo junto numa mesa, senta lá no comitê, para tentar melhorar a situação daquela bacia, daquele lugar onde estão as águas. Então, desse jeito, a gente acredita que tem alguma condição de dar um jeito. Falando como governo, é difícil se fazer um programa de fiscalização que esteja 100% do tempo controlando os ilícitos e crimes e infrações ambientais. Isso acaba se tornando impossível, é inviável. O morador faz a sua parte, de ficar cuidando e fiscalizando. E o gestor, que é pago para cuidar, tem que trabalhar também, né? E a gente tem que botar ele para trabalhar, muitas vezes, né? Então é muito necessário esse tipo de atuação de educação ambiental como essa da oficina de cinema ambiental para fazer as pessoas pensarem, se conscientizarem. A questão dos pescadores de saberem que não podem capturar o peixe miúdo porque eles estão destruindo o recurso que é deles mesmo. De outra maneira, a gente esperar um salvador da pátria não vai aparecer, não. É preciso agir pessoalmente, cada um responsável, assumindo a sua atitude para que possa reverter esse quadro. A Genersa, depois de muita briga, aprovou que as concessionárias fizessem esse investimento. Então, daqui até 2020, eu acho, se eu não me engano, 23, eles vão investir mais 90 milhões de reais na construção das redes de captação. Aí sim, a gente vai poder pensar em renaturalizar ou reviver o Rio Mataruna. Então, é uma esperança nossa de que a gente possa, depois de 2020, pensar em começar a salvar o Rio Mataruna, o Rio Salgado, esses rios, o Canal do Siqueira, lá em Cabo Frio. Estão todos mortos. Vamos lançar o próximo filme agora, é especial. Vocês estão aqui, o filme foi feito aqui em Morro Grande. Vou chamar aqui, por aplauso de vocês,
Esses são os realizadores, por favor, do filme que vai estrear agora, Antes que a Casa Caia. É uma satisfação ter participado do projeto da Devon. E a gente está mostrando alguns problemas que talvez estejam tão próximo da gente, a gente não consegue ver com tanta clareza. Vocês vão ver que as cenas são chocantes, o pessoal que participou, os personagens sofrem isso dia a dia. O pessoal daqui de Morro Grande, que hoje está participando dessa oficina, dessa coisa que está acontecendo aqui, vai ver que é o mesmo problema que elas sofrem, só que muitas delas não têm coragem de chegar, se expor e falar. Espero que muitas pessoas que estejam aqui participando cheguem, peguem o microfone, falem o que realmente acham. Espero que vocês gostem do que vai ser exibido. O meu filho ficou doido ali, foi amarrado de pé e mão no carro de corpo bombeiro, por causa da pedreira. E tá ruim até hoje. A barulhada foi tanta, ele era nervoso, então aquilo atacou. Né? Ele foi lá para Jurujuba, ficou um mês e 8 dias lá, internado, amarrado. Né? Ia lá visitar ele, meu filho estava lá morto, amarrado. Por causa de quê? Por causa disso aí. Teve uma semana aí que trabalhou sábado, domingo direto. Na boa de domingo, que havia um jogo, que assistia um programa na televisão. A televisão está com uma interferência danada por causa disso, do maquinário deles aí, essa barulhada. Eles têm autorização do governo federal, do prefeito, do governo estadual, IBAMA, Meio Ambiente e Exército. Quer dizer, o abuso são tantos, minha senhora, que eles já chegaram a ponto de dizer para a gente, isso aí vocês botam na justiça, mas vocês sabem a justiça nesse país como é que é. Tá aberto aí o microfone. Eu só quero perguntar se vai resolver alguma coisa da minha casa. Porque eu também já moro ali, já vai para 42 anos. E eu não sabia que ia ter essa pedreira trabalhando desse jeito, né? E a gente fica até nervoso de estar ali, aquele barulho dia e noite no ouvido da gente. Então eu quero que ela conserte a minha casa. Eles foram lá, fizeram lá pesquisa lá na casa, entraram lá dentro e tudo, e disse que a minha casa tá assim, mas não é por causa da pedreira, não. Eu disse, mas antes disso a minha casa não estava lascada, não, senhora, caindo os pedaços assim, não. E eu moro de frente da pedreira. A gente põe a poeira noite e dia na cara. E a dona tá lavando a roupinha dela. Então veio uma pedra de lá, foi na bacia dela, fugiu uma romba, furou. Não matou ela porque ela foi botar a roupa no curador, não pegou ela. Mas se pegasse também matava, né? Lá em casa tem uma pedra com mais de 60 quilos, que veio de lá e está no meu terreno. Caramba. Está lá ainda, para mostrar a qualquer um. Até veio um fiscal da justiça, foi lá, disse que vinha na minha casa ver, falar, não foram mentira, não foram não. Eu queria que eles fossem lá para ver. Ela já queria comprar a minha parte de terreno, para mandar dizer a ela que ela podia ter muito dinheiro, mas para comprar o que eu tenho, ela não tem dinheiro, que ninguém vai vender para morar na rua. Eu queria fazer meu protesto, porque eu tenho um filho especial e ele sofre muito com o barulho da pedreira, né? Eles já foram lá, tiraram foto, na minha casa também tem rachaduras. A gente foi para a justiça, mas não deu em nada, porque o grande engole o pequeno, né? E essa situação é triste. Eu acho que a comunidade devia se unir e ir na justiça e procurar os seus direitos. Mas é necessário que o povo se una para isso, porque um só não adianta. Começou essa via-lago aí, eles colocaram a empreiteira aí, um engenheiro chamado Henrique. O Henrique chegou a dizer para nós que não podia parar com a pedreira porque ele tinha um contrato e esse contrato estava vencendo e eles tinham que agir dia e noite. Agora eu perguntei para ele, e que tenho eu com os contratos de vocês? Por conta do contrato de vocês, nós vamos morrer aqui dessa maneira? Não é possível, gente. Eu não sei como que Deus é tão bom que desvia a pedra para não cair em cima da nossa casa. Porque eu moro num um sítio assim, que minha avó deixou, então são 7 casas. Essas 7 casas são tudo da família.
Então a minha avó falou, isso aqui é para usos e fruto. Mas só que agora nem ninguém está querendo mais fazer casa lá, porque o problema é tão grave que a gente tem medo. Porque quando vai estourar lá, eles falam assim, olha, eu vim avisar que vai estourar, vocês correm para baixo da cama. Eu falei assim, ué, mas agora é assim? Aí eles falam assim, não, se você não correu, então a gente não pode fazer nada. Ó, já caiu 3 pedras, assim, quase em cima da minha casa. Aí eu fui lá na delegacia, registrei queixa, vieram, filmaram a casa de tudo quanto era jeito. Para mim, ia acontecer alguma coisa, né, que eles iam tomar providência, mas não fizeram nada. Do jeito que eles atiram lá a pedra, é uma coisa horrível, fumaça, tudo, fica tudo preto de poeira, é uma coisa horrível. Morar lá, ali naquele lugar, para mim, se eu tivesse outro lugar, eu acho que eu já tinha ido, mas se eu fico pensando, eu vou e a minha família. Sirene, quando a pedreira aciona a sirene, o que você faz? O quê? Eu mando as crianças se esconder o mato até debaixo da cama mesmo, porque lá em casa não tem laje, não tem forro. O que eu vou fazer? Eles mesmos ficam falando assim, vocês correm, vocês correm. Aí eu falo assim, fico com o maior medo. Mas, por estar em casa, dentro de casa, você acha que você está segura? Não estou segura nada, eu fico com o maior medo. De noite, quando a pedreira trabalhava lá, eu sonhava que estava estourando, quase morria no sonho. De tanto medo que eu tenho. Não sei nem o que eu faço da minha vida se essa pedreira começar a trabalhar de novo. A minha família não veio, eu estou aqui representando ela, mas se vier aqui tem um pulsão de gente que mora lá perto, tudo revoltado. Quando a gente teve a ideia de fazer o filme, a gente teve a ideia de fazer o Fora Aqui, eu imaginava que deveria ter mais pessoas aqui, que a maioria dos moradores aqui são atingidos pela pedreira, então eu quero dar um puxão de orelha às pessoas que não vieram, porque é um problema grave, as pessoas deviam estar aqui. A turma sugeriu esse assunto, esse tema, justamente para tentar solucionar. E esse debate aqui hoje é para começar a levantar mesmo uma campanha para resolver esse problema. Então tem que sair, né, desse documentário, que já é um documento para servir para a comunidade, e desse documentário começar a existir discussões, a procurar os canais competentes. Esse empreendimento tem que ser licenciado, ele tem que ter uma licença, né? E essa licença ela é renovada de tempos em tempos. Como é que funciona esse licenciamento? Licenciamento de pedreira é exploração mineral. Então, a primeira coisa é que o IBAMA não licencia pedreiras, não licencia saibreiras, não licencia exploração mineral. O IBAMA só licencia empreendimentos que estão próximos a unidades de conservação federais ou dentro, como áreas de proteção ambiental, reservas biológicas, parques nacionais. Se tem algum empreendimento próximo a uma dessas unidades, então o IBAMA vai licenciar. Ou então, quando é um impacto regional, que pega mais de um estado, aí o IBAMA licencia. E ainda o licenciamento de petróleo, como é o caso aqui da atividade petrolífera da Devon, é licenciada pelo IBAMA. O que está acontecendo aqui hoje faz parte do Programa de Educação Ambiental do Empreendimento, que é da indústria do petróleo. E, finalmente, empreendimentos nucleares também são competência federal. Então, só nesses casos que o IBAMA licencia. No caso da pedreira, esse licenciamento ele é feito pelo DNPM, que é o Departamento Nacional da Produção Mineral, que é a licença mineral no nível federal, e pelo DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, que é o licenciamento mineral no âmbito estadual. E ainda o licenciamento ambiental, que é feito pela FEMA, que é o órgão ambiental competente aqui no Rio de Janeiro. E esses conflitos que estão aparecendo aqui, eles deverão ser inseridos nesse licenciamento, na renovação dessa licença. Porque, para haver uma exploração com dinamite, tem que existir uma área de exclusão, que, ao que tudo indica, não está acontecendo, que não é possível que uma pedreira solte fragmentos de pedra, como nós assistimos aqui, que chegue no quintal das pessoas. Isso é um perigo de vida. Isso é parte do licenciamento mineral. Isso, há alguma coisa errada, há que ser apurado. Então, o que eu queria dar de sugestão à comunidade, né, é que, a partir desse depoimento, de tantos depoimentos que apareceram, tanto no filme quanto hoje aqui, como falou o Célio, isso já é um documento, né, que pode ser encaminhado ao Ministério Público,
né? O Ministério Público são aqueles advogados que estão para defender o direito das pessoas, né? Então, as pessoas têm o direito de morarem bem e sem serem agredidas por coisas como a poeira e as pedras dessa pedreira. Esse assunto já está no Ministério Público Federal de São Pedro da Aldeia. Não sei se está no Ministério Público Estadual aqui de Araruama. É o caminho para vocês reivindicarem que esse assunto seja apreciado, apurado e redirecionado, porque a exploração mineral é algo que é necessário para o ser humano, existe a demanda pela pedra. Contudo, não é possível que isso seja feito causando esse tipo de impacto na vida das pessoas. Não precisa o pessoal esperar ver se essa licença está válida, se está valendo ou não, se ainda está no período de validez dela, né? Eu acho que isso pode até ser revisto ou não. Evidentemente que pode. Essas licenças, elas têm no seu verso o que se chama de condicionantes. É uma lista de atividades que têm que ser feitas. Então, tendo em vista esse problema que está acontecendo aqui, deve ser imediatamente solicitado à FEEMA, que tem escritório aqui no município, se questionar se essas condicionantes estão sendo cumpridas, que tudo indica que não, porque eu não acredito que algum órgão público tenha emitido licença para que se faça uma exploração dessa maneira, tanto desconsiderando os aspectos da parte mineral quanto da parte ambiental. E se foi, há que ser apurado realmente pelo Ministério Público, pelos entes que têm a competência de apurar essas coisas. E até de ser multado pelo IBAMA, inclusive, se isso não estiver sendo conduzido corretamente. E certamente alguma coisa vai acontecer. Ou a pedreira vai ser obrigada a mudar o processo de trabalho, ou seja, existem outras maneiras de extrair, não é, mais caras, né, do que a dinamite, por isso que ela não usa, né? Mas se ela for forçada a usar, ela vai ter que usar, né? E só quem tem a força de fazer isso é o órgão que licencia, forçado, se não quiser fazer por conta, mas forçado pelo Ministério Público. Eu espero que o povo também tenha ação, porque foi movida uma ação contra essa senhora, coitada. Ela tem a razão dela, ela estava lá primeiro, há 45 anos. Mas é como o Célio e a Nana, minha amiga, também falou, se não juntar realmente a comunidade e, claro, preservando aquilo que vocês têm, não vai ter jeito. A gente pretende apresentar esses filmes no colégio, com os professores, trabalhar com os alunos. E eu ainda tenho esperança de reunir mais pessoas da comunidade para ver esse filme. A gente não tinha noção, a gente só via as pessoas falar e reclamar. E quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente viu realmente o que era, é muito triste. E a gente espera que esse filme ande aí, mobilize as pessoas da comunidade aí. E a ideia desse fórum é isso, registrar tudo que foi falado aqui. Isso vai virar um documento audiovisual que vai ficar à disposição das pessoas. Então, esse foi o Antes que a Casa Caia, do Felipe, do Formigão, Sueli, Jacira, Sara.